Boa tarde a todos, boa tarde aos que estão aqui na nossa casa, presencialmente, aqueles que estão nos acompanhando através do Facebook, sejam todos muito bem-vindos, sintam-se todos acolhidos e abraçados pela nossa sociedade. Lembrando que aqueles que quiserem a magnetização das águas podem ir separando um copinho, uma garrafinha, e ao final da nossa atividade os benfeitores espirituais farão a sua magnetização. Lembrando a todos que hoje, quinta-feira, às 21 horas, nós temos o Evangelho no Lar, transmitido pelo Meet. Aqueles que quiserem participar, que ainda não têm o acesso, o link, podem entrar pelo Facebook e pedir nos comentários ali a sua inserção no grupo. É o momento em que convidamos Jesus a adentrar os nossos lares, deixando ali um bálsamo de amor, de luz, de equilíbrio, de harmonia. Então eu peço a todos agora que me acompanhem mentalmente na prece. Vamos acalmando os nossos corações, as nossas mentes, pedindo ao Pai que nos abrace, como filhos que somos. Pedimos a Jesus, nosso irmão maior, nosso conselheiro de todas as horas, que esteja aqui conosco para nos facilitar o entendimento, a compreensão dos seus ensinamentos, do Evangelho, que serão trazidos através da palestra pública, para que possamos, através desses ensinamentos, nos melhorarmos a cada dia, colocando em nossa rotina um pouco mais de amor ao próximo, humildade, perdão, indulgência. E a cada dia que o nosso espírito se eleva um pouco mais em direção à angelitude, que é o que o Pai deseja de todos nós. Assim, cheios de gratidão e certos dessas bênçãos, desse amparo amigo, dos benfeitores dessa casa, pedimos para iniciarmos a atividade da tarde de hoje. Que assim seja. A palestra pública de hoje está a cargo da nossa irmã Leonice Turcato, que vai nos falar sobre o arrependimento e expiação, caminho para a evolução. Bom trabalho. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Como sempre, nosso tema da nossa palestra é sempre de cunho educativo. Por isso, nós buscamos os nossos subsídios na obra kardeciana, em especial esse tema, que estará baseado no Livro dos Espíritos. Quem quiser mais aprofundamento na questão, pode buscar nas questões 990 e no Inferno, na primeira parte, lá no capítulo 7, sendo o nosso tema de hoje arrependimento, expiação, como uma forma, como um caminho para a nossa evolução, nosso progresso, a nossa renovação. E nós temos que pensar em nós como seres em formação, em direção à angelitude, do qual ainda não detemos todos os conhecimentos, e nesse percurso, na busca desse aperfeiçoamento, nós podemos sim, no correr das nossas existências, tomar decisões erradas ou impensadas que não deveríamos ter tomado naquela parte da vida em razão a algum fato que nos diga respeito, ou até mesmo em relação a algumas determinadas pessoas. Claro que alguns podem ter mais eventos, outros menores eventos equivocados. Uns podem fazer por ignorância, outros podem fazer de propósito, porque se deleitam ainda no erro.
Mas a doutrina espírita nos esclarece que isso é decorrente exatamente da nossa pouca perfeição moral, ou seja, do nosso estado ainda de imperfeição. E quando nós já estamos nesse caminho da busca do crescimento, quando nós tomamos uma decisão equivocada ou praticamos um ato que lesa alguém, isso nos surge com uma sensação dolorosa do erro, do engano, do equívoco. E isso é preciso a gente olhar para dentro de nós mesmos, compreendermos. Não adianta esconder, fazer que não sente, porque a dor aumenta e isso nos incomoda. Então, essa conversa aqui, essa busca de informação nos ajuda a utilizar esses eventos, esses sentimentos, de maneira que ela nos sirva de aprendizado, da busca de conhecimento, de processo evolutivo, tirar desse evento um ensinamento. Ela tem o seu lado lesivo, doloroso, tem, mas também tem ensinamentos, basta que olhemos com olhos de humildade, daquele que está se fazendo, se construindo e se entende como ser ainda na busca da perfeição. Então, nós vamos lembrar um alerta que é nos feito através da obra Código do Reino, do João Moutinho, no capítulo 17, em que ele nos fala da dor, dizendo: todo processo de dor guarda raízes nas faltas cometidas e nas próprias imperfeições. Aí está a ligação de um contra o outro. Porque se perfeito fôssemos e tivéssemos a total compreensão dos fatos e eventos da vida, não erraríamos. Ainda não atingimos esse estágio. Então ele nos alerta que a dor está sim relacionado com as nossas imperfeições. E ele faz outro alerta dizendo: acreditar que atos litúrgicos, encenações convencionais, rituais, fórmulas, sinais, objetos, tenham um efeito terapêutico, ou seja, vai me curar, Então ele alerta que acreditar em atos litúrgicos e encenações convencionais tenham efeitos terapêuticos é desconhecer a justiça divina. Desconhecer a justiça divina, que preside o destino de todos os seres humanos. E ainda finaliza dizendo: para erradicar a dor, ou seja, o sinal do meu sentimento de que eu errei, para erradicar a dor é necessário aceitar o resgate imposto pela consciência, seguindo a orientação do Cristo constante no Evangelho. E já dá o roteiro. Ele vai nos apontar em nós quem é aquele Isso é importantíssimo que nós tenhamos presente. E todas as vezes que nós estejamos com esse sinal amarelo piscante e a dor pulsante do evento, paremos e prestemos atenção, porque a doutrina espírita nos esclarece de uma forma didática, para que a gente consiga compreender o encadear das ideias, a forma mais comum de a gente buscar o conhecimento, examinar a nossa conduta e tirar dali as lições. Porque quando a gente erra, pratica o mal, um equívoco, uma decisão, a doutrina espírita nos esclarece que transgredimos a lei de Deus. E onde é que está a lei de Deus? É muito comum, todas as palestras falam e todo mundo sabe que está escrito na consciência. E quando nós percebemos que decidimos erradamente, nós não nos lembramos consciência, lei de Deus, mas nós sentimos o conflito.
nós nos sentimos o conflito, e a dor desse conflito é o choque entre o que a minha consciência tem como escrito, como eu deveria ter agido, confronto com aquilo que eu deveria ter feito e não fiz. Surge o conflito. E o conflito gera dor. E esse processo vai gerando a dor, aquela incomodação, a sensação de culpa. Como é lei de progresso, uma lei universal, eu vou ter que acessar essa consciência. Ela está em mim, mas quando ela fala, ou eu abaixo, ou eu abafo, ou eu não quero ouvi-la. Mas o momento virá em que a dor nos crucia de tal forma que eu não vou conseguir continuar abafando a voz da consciência. E aí pode levar uma encarnação, pode levar outra, pode levar na mesma encarnação um grande período de tempo, mas o momento virá que essa voz interior se fará ouvir. É nesse momento que esse sentimento, essa dor começa a clarear e vem um sentimento profundo de remorso, de culpa. E eu revejo o ato. No primeiro momento, às vezes quero justificar, afastar, mas como a lei é do progresso, pode ser nessa encarnação ou outra, eu preciso sanar essa dor. Quando eu entro pela via do arrependimento, é porque eu já começo a fazer reflexão de que essa dor moral eu não suporto tanto mais quanto deveria suportar. Eu quero eliminar essa dor. E é nesse processo de buscar eliminar essa dor que muitas vezes nós nos defrontamos com aquilo que verdadeiramente somos e nos defrontamos com as nossas sombras. Ou aqui nessa encarnação, e geralmente é no plano espiritual, que nós nos defrontamos mais cruamente com o nosso perfil do que realmente somos, começamos a compreender que para nos livrar dessa dor e nos quitarmos diante da lei de Deus, diante da nossa consciência, nós precisamos expungir, eliminar, expiar. E aí nós entramos no terceiro estágio. Sair do remorso, que era infrutífero, começo a me conscientizar no arrependimento e vejo que eu tenho que expiar. E só irei adiante quando reparar. Aí sim, a doutrina espírita nos esclarece que estaremos no caminho da regeneração e da evolução. E para tanto o Evangelho de Jesus é esse roteiro seguro. Mas falando do Evangelho de Jesus, muitas pessoas, já foi dito aqui muitas vezes, ainda não retiraram Jesus da cruz, como se fosse um culto à morte, referindo-se muitas vezes que o sangue de Jesus tem o poder de nos resgatar, de apagar as nossas culpas, porque ele morreu e o seu sangue nos lavará as culpas. Toda forma de pensar é respeitável e a gente tem que levar isso em consideração. Mas esse próprio autor, o João Moutinho, no Código do Reino, no capítulo 26, quando ele fala das imperfeições humanas, ele faz essa referência dizendo que há religiosos mais tradicionais que, baseado com interpretações equivocadas de algumas passagens da Bíblia, sugerem que a gente estaria liberado desse esforço de resgate, de expiação, de regeneração, pelo simples fato da crucificação do sangue de Cristo, por aquele sofrimento. Mas ele também diz o seguinte: esquecem que o Calvário, para os seres terrenos, na verdade, compreende o quadro imposto da consciência culpada. A consciência culpada é o nosso verdadeiro Calvário, que quer libertar-se do remorso. E ele fala mais: o remorso é o maior sofrimento a que o erro e o crime conduzem. E a questão do remorso é tão séria que
pode adoecer uma pessoa. E a gente já começa a compreender que, se desejamos o progresso, não podemos ficar estacionados. Por isso é importante nós falarmos sobre isso, para aprender a lidar com esses sentimentos e quais consequências positivas podemos tirar. Mas também nos remete a examinar a nossa consciência, as nossas condutas. Que estágio está a minha consciência? Será que eu já tenho essa compreensão do bem e do mal? A gente já sabe distinguir, que isso é fundamental para tomar decisões, para evitar de se equivocar. Então, repetindo aqui o que muitas vezes se fala nas palestras e nós temos que entender. Os espíritos perguntam a Kardec: como podemos distinguir o bem do mal? Lá na questão 630. E eles são claros. O bem é tudo que está conforme a lei de Deus. Tudo que for contrário afeta, agride, transgride a lei de Deus. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Ah, mas eu preciso decorar um código? Que tamanho está esse livro, será? Está na nossa consciência. Olha como é sábio. O software já está implantado. É só acionar. Então, lá na questão 621, ele continua esclarecendo, dizendo que a lei de Deus está escrita na nossa consciência. E o bom é que a cada nova encarnação, nós acessamos cada vez mais, compreendemos cada vez mais, praticamos atos, falas, ações, decisões, cada vez mais adequada com esse bem, cada vez mais adequada com a lei de Deus. E por via de consequência, erramos menos, nos equivocamos menos. E aí esse é o processo evolutivo. Então vamos entender um pouco mais sobre essa questão do remorso, do arrependimento e da expiação. Pesquisando nas sites de psicologia, a gente vai lá olhar e vê que o remorso é um sentimento experimentado de quem infringiu alguma lei, algum código, alguma regra, alguma forma pré-determinada de boa conduta. E a palavra remorso, é muito interessante procurar sobre isso, ela tem origem latina e significa remorder. Morder de novo. Significa tornar a morder e ficar se mordendo. Que dá a ideia de ficar se lacerando, se torturando, se atormentando. Então, essa palavra, ela está muito vinculada a esse sentimento doloroso e angustante que as pessoas sentem, até com vergonha de ter praticado determinado ato, de tomar alguma decisão. E isso vem exatamente de ter a consciência de ter agido mal. De saber que em alguma atitude do passado, esse erro gerou essa sensação dolorosa. Que deixou de dizer o que deveria ser dito e não disse, deveria ter feito e não fez, que são as omissões, ou disse algo que ofendeu, que magoou, que destruiu, enfim. Então o remorso, geralmente ele vem acompanhado de uma profunda tristeza, de uma sensação de culpa. Às vezes nos lamentamos, sentimos vergonha. E é tão profundo os efeitos que ele gera que tem efeitos físicos. Algumas pessoas sentem dor de cabeça, náusea, ataque cardíaca. E alguns casos que se arrastam ao longo do tempo, em que a pessoa resiste em ir adiante, pode ser inclusive caso de depressão, de ansiedade. Então, o remorder aí fica bem claro, porque esse sentimento de remorso vai massacrando o corpo do indivíduo. Mas esse remorso também tem a característica do indivíduo que fica somente em si. Ele ainda não se sensibilizou do tamanho do mal que ele causou, porque o remorder é essa exatamente sensação que o indivíduo tem do castigo que precisa se auto-infligir pela vergonha. E fica descontando em si mesmo, muitas vezes. E aí as autoflagelações é muito comum. Muito comum. Adolescentes aparece muito isso, quando já vão tomando posse na sua verdadeira personalidade. Mas o remorso, se autopunir por si só, não quer dizer uma deliberação de ir adiante. Porque ele está em si mesmo, pensando na sua dor, quer se flagelar, se punir, para ver se atenua a sua dor.
para ver se esquiva de uma punição mais severa. Talvez essa punição nem venha nessa encarnação, mas ele precisa tomar consciência para que isso seja útil. Então veja que Emmanuel, lá na questão 182, ele fala sobre o remorso. E foi perguntado, o remorso é uma punição? E o Emmanuel responde, o remorso é a força que prepara o arrependimento. Prepara o arrependimento. Nós precisamos passar por uma fase seguinte, mais útil. E adiante. Então ele prepara o arrependimento. Como este o arrependimento, é uma energia que precede, vem antes, precede o esforço regenerador. É um outro passo. Então Emmanuel já está traçando ali uma linha. Ele fala, é um choque espiritual nas suas características mais profundas. O remorso é o interstício, é a fresta, é a fenda por onde passa a luz, através do qual recebe o homem a cooperação indireta dos seus amigos invisíveis. Olha o nosso anjo da guarda aí, nossos benfeitores espirituais, tentando nos esclarecer e mostrar o caminho. Ele diz mais, a fim de retificar, corrigir, a fim de retificar os seus desvios e renovar os seus valores morais para a jornada para Deus. Renovar. Fazer as mesmas coisas, vão cair nos mesmos erros. Então, é muito importante que a gente entenda sair e ir adiante e chegar ao arrependimento. Dar o passo seguinte. Por quê? Porque o arrependimento é uma reação emocional ligada a um ato do passado que eu fiz, mas que eu já tenho e começo a ter a noção do meu erro, mas agora eu estou saindo de mim e olhando mais adiante. A palavra metanoia, do grego, tem um sentido original usado muito nas discussões teológicas, que quer dizer conversão intelectual ou espiritual. Conversão, mudança de direção, de mente, de atitude, de temperamento. E ela é utilizada exatamente para o arrependimento. Porque o arrependimento significa a mudança de atitude. Fazer uma atitude contrária àquela ou oposta da que eu vinha fazendo. Aí nós começamos a despertar a consciência em direção à evolução. O verdadeiro arrependido, essa é a diferença do remorso. O verdadeiro arrependido percebe o erro, se sensibiliza das consequências do erro que causou no outro. Por isso que isso terá um efeito, ou a ação ou a emoção. Então agora ele já sai de si e enxerga o outro. No remorso não. No remorso ele ficava se autopunindo. Daí essa sensibilização da dor alheia, do arrependido sincero, ele já começa a compreender o dano que ele causou a quem prejudicou. Isso porque ele já está começando esse processo de reflexão, de revisão profunda da sua forma de pensar, dos seus valores. Então naquele momento ele já começa a ficar pronto a tomar uma firme decisão de mudar de comportamento, a não cometer mais os mesmos erros, as mesmas omissões. Esse arrependimento é o momento em que ele começa a perceber com a sua dor sentida a dor que ele provocou. Então é uma dor salutar, porque é a dor sentida que faz pensar na dor causada. E Allan Kardec, lá no livro O Céu e o Inferno, no capítulo 7, ele tem no item 16 uma fala sobre arrependimento que diz: é o primeiro passo para a regeneração, mas não basta por si só. É preciso a expiação e a reparação. O arrependimento pode dar-se em toda parte a qualquer momento, desde que o indivíduo, o espírito, já tenha compreensão do mal que fez, né? Se for tarde, porém, ele vai prolongar por mais tempo o seu sofrimento. E é muito importante que a gente lembre aqui da parábola do filho pródigo. Aquele que pediu a fortuna, sai pelo mundo, gasta
E o sofrimento lhe bate e ele começa a refletir do equívoco da sua decisão. Ele muda de direção, muda de atitude e volta para casa, retorna ao caminho do Pai. Então vejam que aqui também se vê a misericórdia de Deus em relação aos nossos equívocos, mas Ele aguarda por nós, para que a gente faça essa mudança de atitude e volte ao caminho correto. Quanto à expiação, nós vamos encontrar lá na questão 998 uma informação que nos ajuda a compreender sobre essa questão. E os Espíritos falam que a pena que sofrem os espíritos em punição de faltas cometidas durante a vida corpórea é a expiação. E ele se verifica em forma de um sentimento e um sofrimento moral profundo. E muitas vezes ele vai se dar conta disso lá no plano espiritual, quando ele está no estado errante. Mas também nós, no caminhar aqui da nossa situação de encarnados, podemos aqui no plano físico, nesse processo de amadurecimento, nos dar conta dessas dores morais que sentimos, né? E o importante é que essa expiação, ela está ligada ao passado, porque eu preciso para me quitar do que eu fiz, mas ela também está muito ligada para o futuro, porque ela também é preventiva de futuros erros. Então ela resolve ou não, depende de como ele enfrenta aquela expiação, e já previne futuros erros cometidos. E completando com o que diz o Evangelho capítulo 5, lá sobre as aflições, a expiação pode ser imposta para espíritos endurecidos e extremamente ignorantes. Nem ele sabe, nem ele aceita, nem ele compreende a expiação como meio de cura, como remédio amargo. Mas o seu benfeitor, que vela pelo seu progresso, lhe coloca a experiência necessária. Allan Kardec também, lá no capítulo 7 do Céu e Inferno, que fala do Código Penal da Vida Futura, ele fala que a expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais. Físicos, privações financeiras, econômicas, doenças, e as morais, pelos sofrimentos de ordem emocional, dos sentimentos, né? Que são consequência, e ele na vida atual, ou até mesmo na vida espiritual, ele nessa nova existência que ele vai planejar, ele sempre vai viver, ou sentir, ou perceber os vestígios que ainda ficaram e faltam para desaparecer por completo, para que ele se possa sentir quitado diante da lei de Deus. E isso é importante para que a gente comece a pensar e se colocar no lugar do outro. Porque é na expiação que tem o efeito profundo psicológico, quando o outro vive a dor que eu impus ao outro. Eu vivo a dor que eu impus ao outro. Esse aprendizado é profundo e indelével. Porque viver a dor que impôs ao outro, a privação, toca e retifica profundamente sentimento, emoção, pensamento. Essa é a diferença. Nós estamos nesse processo crescente de compreensão, de entrega, de exercício. E a expiação é muito importante. Porque uma coisa é dizer, juro que não faço mais, bem, daqui um pouquinho está fazendo de novo. A melhor lição que se aprende é exercitando. Então, o São Luís deixa uma informação lá na questão 1004 que coloca: a duração do sofrimento do culpado terá o tempo necessário para que o espírito se melhore. Ou seja, a duração e a natureza dos seus sofrimentos depende do tempo que ele gaste para se melhorar. Ora, um aluno mais aplicado, mais disciplinado, que faz o tema de casa, que passa pelas provas, ganhou a evolução para o ciclo seguinte. O negligente, o preguiçoso, o que se esconde para não fazer as tarefas, está retardando a evolução de ciclo. Ou seja, à medida que o espírito progride, os seus sentimentos vão se depurando, porque ele vai se educando.
e os sofrimentos vão diminuindo, de tensão, de natureza, vão se suavizando, porque o remédio é na medida necessária para que a cura se faça. Então, a gente ainda tem mais um estágio, que é a reparação. E o Kardec nos coloca também lá no Céu e Inferno, que a reparação é um ponto crucial para nós nos liberarmos, quando ele diz: a reparação consiste em fazer o bem àqueles para quem se havia feito mal. Então, eu tive o remorso, eu me arrependi, eu passei pela mesma experiência dolorosa para me educar e não fazer mais, mas e o dano causado? Eu preciso reparar. Fazer o bem a quem havia feito mal. Diz mais: quem não repara os seus erros numa existência, por fraqueza ou má vontade, irá o fazer em outra, em contato com as mesmas pessoas, em outro contexto, com outros nomes, com outro sexo, com outro nível de riqueza ou pobreza, enfim. Mas deverá fazer-lhe tanto bem quanto mal lhes havia feito. É a reciprocidade. E alguém diz assim: ah, mas o que eu fiz não gerou mal assim para o João, nem para o Pedro, para a Maria. Mas o ato nefasto está lá. Então, até isso os espíritos previram e disseram que quando não há prejuízo direto ou efetivo, ainda é necessário reparar aquilo que foi negligenciado. E ele dá um exemplo: se não cumpriu um dever e desprezou, deverá fazê-lo. Missões não cumpridas, por exemplo. Se praticou o bem, tem que fazer. Se não fez o bem, tem que fazê-lo em compensação pela omissão de deixar de fazer o bem. Também gera mal deixar de fazer o bem. Se foi orgulhoso, precisa voltar, viver a experiência e ser humilde. Se foi grosseiro, viver a experiência de forma amável com determinadas pessoas. E assim ele vai dando exemplos de como, em não estando diretamente alguém vinculado ao prejuízo, eu não preciso. Precisa sim, porque a virtude ainda não se fez. O exercício precisa ser realizado. E ainda ele coloca uma nota dizendo: a reparação é um princípio de rigorosa justiça e é considerada a verdadeira lei da reabilitação moral. Então, não basta ter o remorso, não basta ter o arrependimento, passar pela expiação. Eu preciso reparar. O que vai me tirar da situação de não regenerado é a reabilitação moral. E a reabilitação se dá por princípio de justiça com a reparação. E Allan Kardec coloca esses três itens: arrependimento, expiação e reparação, as três condições necessárias para apagar, olha a expressão que ele usa, apagar os traços de uma falta e as suas consequências. Então, o arrependimento suaviza o travo da expiação, porque se ele for muito duro, muito inconsequente, e se negar, ele vai passar, porque ele pode ser resistente e a ser imposta. Mas ele está dizendo que se ele se arrepender, ele vai passar por uma expiação, ainda abrindo a esperança do caminho da reabilitação. Mas só a reparação anula o efeito e destrui a causa. Do contrário, o perdão seria uma simples graça sem anulação do erro. Então, é nesses momentos que a gente vê que esses caminhos, embora meramente didáticos, que ajudam a gente a compreender, pode não ser igual para todos, alguém pode resolver uma encarnação, alguns podem levar várias encarnações, alguns resolvem algumas coisas que já estão mais preparados, outros postergam, mas enfim, todos eles, nesse caminho didático falado pela doutrina, nos leva à regeneração e ao progresso. Porque se eu não viver o choque espiritual do remorso e essa fresta de luz não entrar em mim, eu ainda vou estar naquele estágio endurecido que eu ainda estava. E o arrependimento, como energia compulsória, me leva a essa reflexão de ver o que eu preciso mudar. E aí eu preciso ter coragem, me preparar, saber que se errei, devo fazer a lição e tomar o remédio amargo,
viver as consequências desse erro, para entrar nesse estágio de reparação, porque aí eu já tenho condições de compreender, de retificar, de recompor, de corrigir o erro. E é só a reparação que anula esses efeitos. Aí eu posso dizer que estamos no caminho da regeneração, da renovação de valores morais, nos reabilitando profundamente. É por isso que aquela passagem do Cristo é essencial quando ele diz: reconcilia-te com teu amigo ou com teu adversário e perdoa enquanto estás a caminho, para não levar-nos para outras existências, pendências dolorosas que podem atrasar por muito tempo as nossas encarnações. Pode ser um filho, um cônjuge, um vizinho, não importa. É alguém que me feriu e que eu vejo como adversário. Porque diz Mateus: reconcilia-te o mais cedo com teu adversário. Ou seja, conversa com ele, perdoa, enquanto estás a caminho. Nessa encarnação ainda, façamos isso. Procuremos resolver nessa encarnação, a fim de que o teu adversário não te entregue ao juiz, que é a tua própria consciência. É ali que gera o conflito, produz o remorso. E o juiz não te entregue ao ministro da Justiça e que não sejas aprisionado. Aprisionado exatamente no remorso, na culpa improdutiva que não gera o progresso. Em verdade, não sairás de lá dessa prisão até que tenhas pago o último centavo. É a reparação que gera a libertação. Então vamos encerrar com uma fala, está na hora, né? Com uma fala do Pensamento e Vida, do Emmanuel, que fala exatamente sobre a culpa. E ele diz: quando fugimos ao dever, precipitamos-nos no sentimento de culpa, do qual se origina o remorso, com múltiplas manifestações, impondo-nos brechas de sombra aos tecidos sutis da alma. E o arrependimento, incessantemente fortalecido pelos reflexos das nossas lembranças amargas, transforma-se num abscesso mental, envenenando-nos pouco a pouco. É inútil mantê-lo lá. Por isso tem que ir adiante. A noção de culpa, com todo o seu séquito de perturbações que lhe são consequentes, agirá com seus reflexos incessantes sobre a região do corpo ou da alma que corresponda ao tema de remorso, de que sejamos portadores. Aí as doenças de origens desconhecidas, transtornos, depressões. Toda deserção do dever a cumprir traz consigo arrependimento que, alentado no espírito, se faz acompanhar de resultantes atrozes, exigindo por vezes demoradas existências de reaprendizado. Eu passei, errei, tenho que voltar para a mesma cadeira, aprender a fazer aquela conta, reaprendizado e restauração, que inicia na reparação. Por fim, cair em culpa demanda por isso mesmo humildade viva, para que o reajustamento tão imediato quanto possível do nosso equilíbrio vibratório, se não desejamos o ingresso inquietante na escola das longas reencarnações, aquelas encarnação por encarnação, de dor, de expiação. É aqui que a gente se dá conta que somos nós que escolhemos pela nossa renitência no mal ou não. E encerrando diz: é por essa razão que Jesus, não apenas como mestre divino, mas também como sábio médico de almas, nos aconselhou a reconciliação com os nossos adversários, enquanto nos acharmos a caminhos com eles, ensinando-nos a encontrar a verdadeira felicidade, sobre o alicerce do amor puro e do perdão sem limites. Para alguns pode doer muito por causa do orgulho, mas para a cura é necessário. Então esse é o tema de hoje, que nos remete à reflexão, que possamos ter isso, alguma forma de utilidade para nossas vidas. Agradeço, obrigado. Nós é que agradecemos. Muito obrigada mesmo pelas palavras e pelas reflexões. Certamente muita gente parou para pensar
no perdão, na humildade. É assim que a gente aprende. Então vamos nos encaminhando para o final da nossa atividade, que é o passe. Eu peço aos aplicadores de passe que se posicionem, por favor. Então, ainda com os corações tranquilos, asserenados, pedimos aos benfeitores espirituais, abnegados amigos dessa casa, que nos envolvam em luz, em amor, em harmonia e equilíbrio. Que os fluidos benéficos que estão sendo lançados sobre nós encontrem as nossas células, os nossos órgãos, e que depositem lá todas essas vibrações de amor, elevando o nosso bom ânimo, nos fazendo melhores, elevando os nossos pensamentos, nos conectando com o Pai, para que sejamos melhores a cada dia. Que esses benfeitores nos envolvam nesse bálsamo de amor. Que eles visitem também nos nossos lares e que lá deixe esses fluidos nos nossos familiares. Que eles recebam também esse amor, esses fluidos benéficos. Que as águas expostas também recebam esse remédio, que em cada copo seja colocado de acordo com a necessidade de cada um de nós. Assim, certos, cheios de gratidão e certos dessas bênçãos aqui recebidas, agradecemos ao Pai, a Jesus e esses abnegados benfeitores, dizendo gratidão. Que assim seja. Muito obrigada a todos pela presença. Que todos nós possamos voltar aos nossos lares, acompanhados dos nossos benfeitores e cheios de amor e de gratidão pelo dia de hoje. Que assim seja.